Oi, tudo bem com você? Tô chegando com a Ação Parlamentar de hoje. Vamos falar sobre como é feita a prestação de contas do poder público, uma medida obrigatória todos os anos. Também falaremos sobre a Comissão de Justiça, a composição escolhida em votação no primeiro dia do ano e as expectativas de trabalho dos vereadores que a compõem. Tem também informações sobre um projeto de lei em tramitação na cidade que busca proibir a comercialização de escapamentos para motos que produzam ruídos acima do limite permitido. E a gente fecha o programa com o nosso quadro Nomes da Cidade, que sempre traz a história de uma pessoa que hoje é homenageada no município. O Ação Parlamentar de hoje está começando. A prestação de contas é uma obrigação do poder público. Ela deve ser feita anualmente tanto pela Câmara quanto pela Prefeitura e deve obedecer a alguns prazos e requisitos. Nós preparamos uma reportagem para te mostrar como a prestação de contas é feita e a importância dela para a gestão da nossa cidade. A cada ano, órgãos públicos como Prefeitura e Câmara precisam prestar contas de como o dinheiro público foi utilizado. Esse processo envolve a apresentação de relatórios financeiros e a fiscalização de órgãos competentes. Mas, afinal, como funciona essa prestação de contas? A prestação de contas ela é feita mensalmente, bimestralmente, quadrimestralmente e anualmente. E como funciona? É um lado um executor e do outro lado o controlador. O controlador é a Câmara e o executor é a Prefeitura. E a Câmara tem a função de controlar a Prefeitura legalmente. E quem assessora a Câmara nisso? Quem assessora a Câmara nisso é o Ministério Público, o Tribunal de Contas, o órgão de controle interno da Prefeitura também. Então, qual que é o objetivo da prestação de contas? O objetivo é controlar os gastos públicos, os dispêndios, os limites de dispêndios e, de fato, a efetividade do serviço público. A lei determina que tudo que foi gasto ou investido precisa estar indicado e comprovado. Quem realiza toda essa análise são auditores, responsáveis por garantir que a verba pública teve uso e destino certo. O levantamento leva em conta documentos e pareceres técnicos. O primeiro é o relatório de execução orçamentária, que ele é prestado para o Tesouro Nacional, para a Secretaria de Fazenda, e ele é feito bimestralmente. Esse relatório, ele é o quê? É o controle da nossa quanto a gente ganha e o quanto a gente gasta, essa comparação. E o segundo relatório é o de gestão fiscal. É um relatório tão importante quanto, ele é feito quadrimestralmente e ele controla os limites legais que a gente pode gastar. O terceiro relatório, e talvez o mais importante, que é o que aprova ou reprova as contas do prefeito, é a prestação de contas anual, que é junto com o Tribunal de Contas. E eu cito também um quarto relatório, que é o relatório interno, que é o dos que a gente controla pelo sistema de controle interno da prefeitura. A prestação de contas é obrigatória e segue normas estabelecidas por lei. No caso do Executivo, o prefeito responde pelos gastos. Já no Legislativo, é analisada a gestão da mesa diretora sob o comando do presidente da Câmara. Durante a apuração, os relatórios finais são examinados por órgãos fiscalizadores, como o Tribunal de Contas, e também passa pelos vereadores. Cabe aos parlamentares das comissões de Justiça e Economia emitirem pareceres sobre o processo. Quando favoráveis, a aprovação das contas segue para a votação em plenário. Os membros da Comissão de Justiça, os membros da Comissão de Economia se juntam para se debruçar sobre o parecer do Tribunal de Contas, examinar o parecer do Tribunal de Contas. Desse trabalho, sai então um PDL, um projeto de decreto legislativo, que diz que é a manifestação, dos vereadores membros dessas comissões, que estabelece se as contas então devem efetivamente serem aprovadas ou devem ser rejeitadas. E é esse documento que vai então para votação, aqui no plenário da Câmara. Mas a apuração das contas da Prefeitura ou da Câmara tem que respeitar um prazo. Após o recebimento da análise do Tribunal de Contas, as comissões têm até 30 dias para emitir o parecer. Já a votação no plenário precisa acontecer num período de, no máximo, 180 dias a partir do parecer definitivo do tribunal. Caso a prestação de contas receba um parecer contrário, o processo é encaminhado ao Ministério Público. Geralmente o que se tem é o envio dessas contas para o Ministério Público para aferir eventual
conduta criminosa, eventual conduta ilícita por parte de gestores públicos, né? E também pode acontecer de haver configuração de algum crime de responsabilidade. E todo o processo de prestação de contas pode ser acompanhado de perto pela população no portal da Transparência ou no site do Tribunal de Contas. Lá você vai ver os contratos, vai ver quanto recebeu, quanto teve de receita, quanto teve de despesa, até despesa de pequena monta a gente consegue ver. Compra pequena também, compra direta ou grandes licitações, lá você consegue ter acesso a tudo. O município consegue ter acesso a tudo. Se o município quiser ver especificamente os relatórios de gestão fiscal, execução orçamentária, ele pode ou acompanhar no Diário do Município ou entrar no site do Siconf, que é do Tesouro Nacional. A transparência nos gastos públicos e a prestação de contas são fundamentais para assegurar que os recursos públicos sejam utilizados de forma correta. Além disso, a economia do município é diretamente afetada por esse processo de clareza e responsabilidade. Os bens públicos, que assim a gente designa, né, significa receita que é retirado da mesa do munícipe, da mesa do consumidor, que é direcionado ao poder público para que isso seja aplicado numa ação coletiva. Quando não há transparência, como nós vamos saber se essa ação coletiva, né, está eficiente, se ela está devidamente aplicada? Não há como. Por isso que a transparência é, sobretudo, um direito, mas mais do que isso, um dever do agente público de fazer essa prestação de contas. O bom uso do dinheiro público também é essencial para uma gestão pública confiável. A fiscalização desses dados e a participação popular a partir dos serviços de transparência aproximam os moradores do trabalho dos agentes públicos. O dinheiro público vem dos nossos impostos e deve ser usado seguindo o interesse público. É isso que a gente tem que buscar. Então, assim, o munícipe tem que estar recebendo as informações que a gente está prestando conta. E só assim ele consegue ter confiança na gestão pública de fato. Então, os dois são extremamente importantes. Ele que é essencial para a execução da prefeitura e do orçamento da prefeitura. A gente segue por aqui trazendo para você as composições das comissões permanentes aqui da Câmara Municipal. Hoje é dia de conhecer os vereadores que fazem parte da Comissão de Justiça e mostrar a expectativa de trabalho aqui no Legislativo. Nos próximos 2 anos, as reuniões da Comissão de Justiça, Redação e Direitos Humanos devem ser de muito trabalho e agilidade. Essa é a expectativa da equipe eleita para o biênio 2025-2026. A comissão será presidida pelo vereador Zé Luiz, que vai contar com Milton Vieira para o cargo de relator e Sena como membro. Para o vereador Zé Luiz, o objetivo da comissão é dar suporte às atividades de toda a Câmara. Primeiro, a Comissão de Justiça, a ideia é analisar toda a constitucionalidade do projeto. A partir do parecer jurídico, também ela emite seus pareceres. Então, é de vital importância, é um instrumento de apoio aos vereadores. A Lei Orgânica do Município detalha as competências e atribuições das comissões da Câmara. Os grupos discutem, analisam e emitem pareceres sobre projetos de lei e outras matérias que precisam de uma avaliação mais detalhada. No caso da Comissão de Justiça, o trabalho é intenso. Ela é a única das comissões temáticas que emitem parecer para todos os projetos que passam pelo Legislativo. Segundo o vereador Milton Vieira Filho, este é um trabalho crucial para as atividades da Câmara e para o desenvolvimento da cidade. A importância é significativa demais, porque todos os processos que vão de encontro para beneficiar as pessoas, para beneficiar a cidade de São José dos Campos, passa por tal comissão. Então a gente analisa que a Comissão de Justiça ela tem esse papel fundamental. Para quê? Para analisar os processos e dar os pareceres de forma com celeridade e séria. Uma forma de fazer com que as coisas andem melhor para que os processos possam ser aprovados com rapidez também. No ano passado, foram protocoladas aqui na Câmara 623 propostas legislativas. Dentre elas, foram 514 projetos de lei, 27 de leis complementares, 68 de decretos legislativos, 13 resoluções e uma emenda à lei orgânica. Para esse ano, a expectativa é de um ritmo parecido. Nós temos aí só nesses próximos de 100 dias
de mandato, né, desses 100 dias de atuação, nós temos mais de 200 processos já tramitando, sendo analisado pela comissão. Então, a gente acredita que no decorrer do ano a gente vai estar avaliando aí muitos processos, dando pareceres a muitos processos, né, que de autoria dos colegas vereadores, do Legislativo, também do Executivo, né, que passa pela Câmara para tramitar e passa por essa comissão. Então, o trabalho a gente vai caminhando junto com os demais colegas para dar celeridade, né, em todos esses processos, que é de grande importância. Para o presidente da comissão, a competência dos trabalhos no próximo biênio vai contribuir para a qualidade da legislação e para a boa governança da cidade, assegurando que os processos legislativos sejam transparentes e justos. Principalmente através dos projetos que são aprovados, das leis que são aprovadas, para você ver ali na prática como é que ela está sendo aplicada. Então, a partir da aplicação da lei, a Comissão de Justiça e os próprios vereadores podem se utilizar do instrumento de fiscalização. A gente vai para o primeiro intervalo aqui no Ação Parlamentar. Daqui a pouco tem informações sobre um projeto de lei que está em tramitação na Câmara. Até já! Estamos de volta e agora vamos falar de um projeto de lei que está em tramitação na Câmara e pretende proibir na cidade a comercialização, a instalação e o uso de escapamentos de motocicletas que façam mais barulho do que o permitido. A matéria é de autoria do vereador Zé Luiz. A motocicleta é um meio de transporte que facilita muito a vida de quem usa. Rápida e econômica, o número de motos tem crescido cada vez mais. Mas esse aumento também tem contribuído para um fator desagradável, a perturbação do sossego por conta dos escapamentos barulhentos. Entre as mais de 700 queixas registradas na Central 156, o barulho das motos ficou em segundo lugar. Em zonas residenciais, onde muitas pessoas, muitas crianças, muitos idosos moram, de repente passa aquela moto que poderia passar com seu volume tranquilo ali, praticamente parece que tem umas 30, 40, 50, quando você vai ver é uma apenas, né, fazendo barulho de 30. Então isso tem gerado muitas reclamações na nossa cidade. Para tentar evitar esse problema, um projeto de lei em tramitação apresentado pelo vereador Zé Luiz quer proibir a comercialização, a instalação e o uso de escapamentos que intensificam o ruído das motos na cidade. A proibição serve para os dispositivos que estão fora das normas previstas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. Nada contra as motos, mas são aquelas pessoas que alteram ali o volume do escapamento das motos, né? Então tem uma série de instrumentos que eles se utilizam para deixar elas mais barulhentas, com volume mais alto. Então isso tem causado oportunação para muitas pessoas. Então o projeto é pensando nessa área. O projeto ainda garante a comercialização e a troca de escapamentos, desde que mantenha a originalidade. Ou seja, qualquer peça que altere o barulho dos equipamentos terá a venda vedada. Esse engenheiro mecânico explica que a finalidade dos escapamentos padrão é justamente atenuar o ruído do motor do veículo, além de impedir a emissão de gases. O que acontece? Quando eu troco, eu substituo esse escapamento ou por um modelo esportivo, ou eu transformo esse escapamento original no escapamento barulhento, qual é o processo? Pessoal, é eliminado todo o sistema de atenuação de ruído, que é o abafador, se ele chama silencioso, fica dentro daquele cano, e o catalisador, que é o que faz o tratamento de gás. Então ele fica o motor como se ele tivesse sem o escapamento. Então o escapamento está lá só para enfeitar, porque ele não tem mais nenhuma função. Os escapamentos alterados podem comprometer o meio ambiente e também causar poluição sonora. Segundo essa psicóloga, grupos mais vulneráveis como idosos, crianças e pessoas com autismo ou sensibilidade aguçada sofrem mais com a incidência dos ruídos altos das motocicletas. Eles vão acabar desenvolvendo uma ansiedade acima do normal,
né? É um grupo que realmente é mais sensível, né? No caso de pessoas com deficiência, autista, eles não entendem, não assimilam esse barulho, então pode acabar entendendo como um risco para a sua saúde mesmo, então pode desenvolver uma crise no momento, entre outras coisas. Para impedir esse incômodo, o projeto prevê multa de R$ 740 para quem infringir a lei, e em caso de reincidência, R$ 1.480. Além disso, a empresa que vender peças adulteradas ainda poderá perder o alvará de funcionamento. A prática é o seguinte, vai estabelecer esses limites, o projeto de lei prevê punições para quem altera, você também tem um diálogo direto com quem faz esse tipo de serviço, né? Vai ser notificado, enfim, a gente vai fechando o cerco em torno de quem se utiliza e quem faz esse tipo de modificação também. Para o engenheiro mecânico, tão importante quanto a criação da legislação é conscientizar os motociclistas sobre os prejuízos que o uso desses dispositivos irregulares trazem para a população. Toda a legislação ela é muito bem-vinda, mas ela não vai ter nenhum efeito se a gente não tiver uma conscientização do usuário de moto. Qual é o impacto que ele está causando no meio ambiente e para ele próprio. Mais um intervalo por aqui e já tem o nosso quadro Nomes da Cidade. Até daqui a pouco. Chegou a hora do nosso quadro Nomes da Cidade. Hoje a história que vamos contar é a de Florestan Fernandes, que foi um político e sociólogo brasileiro. Uma avenida daqui de São José que faz parte do Anel Viário leva o nome dele. Por dia, milhares de veículos passam pelo Anel Viário de São José dos Campos, no trecho que liga a região central à Zona Sul. O trajeto compõe um dos principais cartões postais da cidade. Mas não é só isso. Essa parte da avenida, entre os viadutos da Canebo e Dr. Nelson Dávila, também leva o nome de um importante sociólogo brasileiro, Florestan Fernandes. Nascido em 1920, ele passou por cima das dificuldades financeiras e se formou em Ciências Sociais na Universidade de São Paulo em 1943. É considerado um dos intelectuais mais influentes do país do século XX. O legado para a sociologia do Florestan, para além do legado conceitual, é um legado metodológico, né? De fato, é a partir de 1945, quando a gente começa a ter aí os estudos do Florestan como apoio de outros sociólogos, que a gente começa a pensar todo o procedimento de uma pesquisa sociológica densa, clara e validável cientificamente, né? Florestan ele vai ter contato com inúmeros intelectuais da Europa e dos Estados Unidos. Ele traduz muitos desses intelectuais para o Brasil. Então, de alguma maneira, ele vai construindo essa base da inteligência nacional, né, num debate acadêmico. Em 1945, Florestan Fernandes ingressou como professor de ensino superior na USP, concluindo o mestrado em 1947 e o doutorado em 1951. Chegou a ser preso após o golpe militar em 1964 e, exilado, morou no Canadá e Estados Unidos, onde se tornou professor convidado na Universidade de Yale. Fernandes ficou conhecido como um estudioso das relações étnico-raciais no Brasil, envolvendo indígenas e negros na perspectiva da integração democrática desses povos na cultura brasileira. Interessante a gente pensar que essa grande interpretação do Brasil, de que nós somos acolhedores, que temos, né, um espaço aí em que as pessoas são menos conflituosas por questões raciais, é quebrada pela tese do Florestan Fernandes. Então, hoje nós vemos grandes intelectuais ou intelectuais públicas, como o Djamila Ribeiro, né? Enfim, outras
outras mulheres negras falando muito, né, da necessidade da gente reconhecer que nós temos muitas desigualdades raciais no Brasil, né? E esse debate é fruto, sim, dessa iniciativa do Florestan em trazer esse debate para a USP, né? Isso significa muito, porque nós estamos falando da maior instituição, de maior prestígio do Brasil. Florestan Fernandes também escreveu diversos livros nos quais debatia, entre outros assuntos, a desigualdade social, educação pública de qualidade e do acesso democrático aos serviços básicos. A ideia da educação pública de qualidade, que eu acho que nós, né, ainda defendemos, e que bom que defendemos. Então, o Florestan ele é fundamental para a gente pensar políticas educativas, que só por meio da educação que esse intelectual pensava a transformação social. Entre 1987 e 1994, Florestan Fernandes exerceu 2 mandatos de deputado federal, carregando a pauta da diminuição da desigualdade social. Faleceu aos 75 anos em agosto de 1995. Em novembro do mesmo ano, a via que deu origem ao Anel Viário de São José recebeu o nome de Florestan Fernandes, em homenagem ao sociólogo. Ele é uma referência quase mundial, né? Porque é um sociólogo de renome que estudou o marxismo já na meia-idade e é uma referência para todo e qualquer estudante que faz não só sociologia, mas que das ciências humanas, tem como referência o professor Florestan Fernandes. Uma homenagem que eterniza na cidade o legado deixado pelas obras de Florestan Fernandes, que ainda geram debates nos dias de hoje. O legado que é histórico, né? Eu acho que agora, mais do que nunca, nesse país tão dividido, num país que o debate está muito acalorado, estudar o Florestan Fernandes está super atual. Tem um legado que é acadêmico, intelectual, que é esse debate conceitual sobre democracia no Brasil, sobre questões raciais no Brasil, questões de mudança social, né? E um legado social um pouco mais amplo, que é o debate sobre educação pública nesse país, né? Então, acho que é um grande legado desse intelectual para nós todos. O Ação Parlamentar de hoje fica por aqui. Na semana que vem eu volto com mais informações sobre o trabalho realizado aqui na Câmara Municipal. Até lá você pode rever essa edição e outras também do Ação Parlamentar e da programação da TV Câmara no YouTube. Até a próxima!